se submete à palavra. E aqui começa a primeira aplicação, porque eu não posso chamar Jesus de Senhor se eu não obedecer o que lhe foi dito. Senhorio não tem nada a ver com salvação. Salvação é graça por meio da fé em Jesus Cristo, não vem de nós, é dom de Deus. Porém, servir ao reino, servir a Deus, exige de nós um princípio de obediência. E Tiago traz, porque aquele povo escutava a palavra, você está escutando a palavra. Espero que você esteja escrevendo também, fazendo anotações. Falamos aqui semana passada que aquele que anota, ele retém 70% do que ouviu. Não seja um simplesmente ouvinte nesta noite. Ajuda aí, irmão. Não seja simplesmente ouvinte da palavra, seja um praticante, escreva, anote, para que você possa depois meditar, analisar e viver. Porque, irmãos, a grande verdade é o seguinte, qual é a seriedade que nós estamos levando àquilo que nós estamos ouvindo aqui nessa noite? Qual é a seriedade que nós estamos analisando se há verdade nas palavras ensinadas, analisando se a minha vida está coerente com o que foi ensinado, analisando se eu preciso me arrepender de algo. E às vezes nós sentamos aqui semana após semana, não fazemos uma anotação, não escrevemos nada. Isso reflete o quê? Talvez falta de interesse, talvez falta de desejo de continuar crescendo e aprendendo. E Tiago, ele fala exatamente sobre isso. Porque o nosso problema hoje, como igreja moderna, eu creio que nós poderíamos somar em vários fatores, mas um dos fatores muito fortes de problemas na igreja hoje, eu diria ser imaturidade. Imaturidade, irmãos. Se nós tivéssemos mais maturidade, muitos dos nossos problemas não existiriam. Eu falo isso dentro da sua casa, da minha casa. Imaturidade no meu relacionamento com a minha esposa. Imaturidade na criação dos meus filhos. Imaturidade na minha vida como sacerdote, na minha vida como um homem, na minha vida como filho, na minha vida como servo de Deus, na minha vida como membro da igreja, na minha vida como trabalhador, na minha vida como empregador, na minha vida como cidadão de bem. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vamos poder colocar diante de nós aquilo que o texto diz e saber se nós estamos praticando aquilo ou não, para que haja em nós uma mudança, uma transformação, porque Jesus falou, não adianta dizer Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus se não fizer a vontade do Pai. E se a gente ouve aqui nessa noite a vontade do Pai, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, então nós não vamos conseguir praticar a vontade do Pai. E aí que está a soma da nossa imaturidade. Quando é que você sabe que o aluno aprendeu a lição? Não é quando ele tira nota 10. É quando ele começa a explicar, viver e ele consegue ensinar o outro aquilo que ele aprendeu. Eu gosto de fazer uma dinâmica no nosso curso Paz para Toda a Vida. Eu dou um papel para eles e peço para eles fazerem aquele barquinho de papel. Sabe aquele barquinho de papel que a gente aprende lá na 3ª série, lá na 2ª série? E é interessante que muitos de nós falamos assim, nossa, eu me lembro, eu aprendi a fazer isso. Não, você não aprendeu a fazer isso. Porque se você tivesse aprendido, você hoje conseguiria fazer. É interessante, né? Na simplicidade deste ato, a gente fala, não, eu aprendi, eu fiz isso quando era pequeno, então faz para eu ver. Irmãos, essa última aula que a gente fez, saiu cada barquinho, que eu falei, meu Deus, o que é isso aqui, né? Não precisava nem colocar na água, só uma gota, uma chuveira, um chuveiro já destruiria tudo ali. Mas é interessante que às vezes a gente fala assim, eu lembro, eu sei, mas eu não consigo praticar, então eu não aprendi. Simplesmente eu memorizei. Isso que acontece muitas vezes com a gente. A gente memoriza a lição para fazer a prova. Mas a gente não aprende a essência da vida, a essência da lição. Então nós vamos passando de prova em prova, né? Aqui Tiago está preocupado com aqueles irmãos que escutavam, concordavam. Sabe aquele irmão que concorda? Você fala alguma coisa, amém, glória a Deus. E às vezes ele mesmo não está praticando aquilo.
Ele mesmo não está vivendo aquele princípio? Aqueles que ensinavam a palavra, talvez está aqui no Ministério Kids, talvez está aqui com os adolescentes, talvez está em casa, entre amigos, no trabalho, ensinando a palavra, mas quando ele coloca aquilo que ele ensina de comparação com o que ele vive, às vezes não vai ser coerente. E é sobre essa incoerência que Tiago escreve. Tiago expõe que a fé verdadeira não pode permanecer apenas no campo das ideias ou das emoções. Elas necessariamente se manifestam através de uma vida transformada. O próprio Jesus nos advertiu desse princípio, que está em Mateus 7:21, que nós lemos aqui no começo. Martinho Lutero diz assim: a fé verdadeira é uma fé viva, ativa e poderosa. É impossível que ela não produza boas obras. A igreja, ela é um organismo vivo. E tudo o que é vivo gera vida, gera crescimento, gera avanço, gera saúde. Então, a fé verdadeira, ela gera vida em nós. E é impossível que nós tenhamos uma fé verdadeira e uma fé viva e nós não venhamos produzir boas obras. Não venhamos produzir aquilo que glorifica a Deus. Então, a grande pergunta de Tiago para nós aqui nesta noite é exatamente desconfortável. Nossa fé é real ou é apenas religiosa? A nossa fé é real ou é apenas religiosa? Josi, parabéns, Josi. Você pegou um papel para escrever aí? Não deu para fazer o barco. Você vai fazer o barco? Então faz o barquinho aí. Achei que você tinha pegado o papel para escrever e fazer anotações. Então, amém, glória a Deus, Josi. Né? Louvado seja Deus pelo seu temor, Josi, e pela sua obediência. Você ouviu uma direção e você acatou ela. Outras pessoas nem se mexeram. A minha fé é real ou religiosa? Pega o telefone, pega o seu iPad, faça anotação, escreva. O perigo de ouvir a palavra sem praticá-la. Tiago 1, do 22 ao 25. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no livro de Tiago. Capítulo 1. Quem pode ler para nós o versículo 22 ao 25? Nós vamos fazer a exposição de toda a epístola, mas nós não vamos poder falar de tudo que Tiago escreve para a igreja, mas vamos abordar aqui alguns pontos que nós encontramos ser relevantes e necessários para a nossa vida hoje. Então nós vamos fazer uma exposição dos versículos de Tiago capítulo 1, nós iremos fazer a exposição do versículo 22 ao 27, depois nós vamos para o capítulo 2, do versículo 14 ao 18, e depois nós vamos para o capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Tiago 1, 22. Isso, 22 ao 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo, e fosse logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Glória a Deus. Então, Tiago, ele inicia com exortação direta. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. O perigo de nós nos tornarmos somente ouvintes da palavra de Deus é que nós podemos enganar a nós mesmos. E a preocupação de Tiago é que existia muita pessoa enganando a si mesmo, proletando a correção, procrastinando a santidade, colocando para amanhã aquilo que teríamos que decidir hoje, deixando para depois aquilo que é essencial do agora. A preocupação de Tiago é que quando as pessoas ouvissem a palavra, elas viessem sentir um sentimento de justificação, de descarrego de consciência. Você sabia que muitos que servem ao Senhor, às vezes eles não se relacionam com o Senhor, mas eles substituem o serviço pelo relacionamento? Tem pessoas que quando eles fazem algo para Deus, eles se sentem justificados,
por Deus, porque fizeram algo para Deus. Mas Deus, Ele se importa mais com a nossa presença junto a Ele do que o que nós fazemos para Ele. Não sei se eu vou repetir, quando vem do Espírito assim, não sei se eu consigo repetir. Deus se preocupa mais com o nosso relacionamento com Ele do que o que nós fazemos para Ele. Porque o que fazemos para Deus é algo que envolve a sua obra na terra, e fazemos para o outro, para o próximo. Porém, quem nós somos em Deus revela o nosso relacionamento pessoal para com Deus. Perguntaram ao Dan Duke, um pastor americano, norte-americano, que tem 50 anos de ministério queimando para o Senhor. E falaram para ele assim, o Douglas Gonçalves perguntou para ele, como é que você consegue ter um ministério há 50 anos queimando para o Senhor? E ele trouxe uma resposta que me impactou de uma forma tremenda. Ele falou assim, porque eu aprendi a queimar no ministério e queimar no sacerdócio. Qual é a diferença? O ministério é quando eu queimo para as pessoas, para a obra, para a igreja, para o reino, para as conferências, para os encontros, para o discipulado, para a mentoria. Quando eu queimo para algo aqui para as pessoas, eu estou queimando para o ministério. Porém, quando eu queimo no sacerdócio, eu queimo diante do altar do Senhor, eu e Deus. Aí ele falou o seguinte, a razão de que eu nunca esfriei na vida espiritual é que eu sempre priorizei a vida pessoal com Deus. Sabe por quê? Porque ele disse assim, se a tua vida está voltada no ministério, quando o ministério falhar, você falha. Quando o ministério parar, você para. Quando as pessoas te deixarem, você abandona o barco. Quando o ministério tiver um problema, você consome o problema. Quando o ministério tem um desafio, você é consumido pelo desafio. E quando eu estou diante do Senhor, nada do que acontece no ministério me abala. Por quê? Porque eu tenho um sacerdócio diante de Deus. E o que é que Deus quer de nós, irmãos, de você que está aqui nesta noite? Que além de você fazer os seus deveres de ser humano, deveres de casa, né, como mãe, como filho, como marido, como pai, você precisa ter os seus deveres ministeriais, de você servir a igreja, compartilhar seus dons, talentos com a obra, mas acima de tudo, você precisa se apresentar diante de Deus. Porque é ali que o nosso coração recebe cura. É em Deus que a nossa alma recebe alegria. É em Deus que os nossos pensamentos, as nossas intenções são ajustadas na vontade do Senhor. Porque o coração do homem é enganoso, o coração do homem é maligno, o coração do homem se inclina para a maldade. O coração do homem é perverso, diz Jeremias, diz a palavra de Deus. Mas quando eu vou diante do Senhor, eu me apresento para Deus, antes de me apresentar diante de qualquer situação, eu estou primeiro queimando o meu sacerdócio diante do Senhor. E eu acho que é isso que Deus quer de todos nós, todos os dias da nossa vida. Sabe, Deus viu os discípulos voltando do monte, e eles estavam eufóricos, eles estavam alegres, estavam pulando, dizendo, Senhor, Senhor, você não vai acreditar, em teu nome os demônios, eles saíram, em teu nome os enfermos foram curados, eles se prostraram, Senhor, em teu nome nós vimos milagres acontecer. Aí Jesus, ele traz uma correção, ele fala assim, mas não se alegre porque vocês fizeram coisas no meu nome, se alegrem porque o teu nome está escrito no livro da vida. Os discípulos, eles estavam celebrando que fizeram mais do que aquilo que eles se tornaram através de Cristo Jesus. E às vezes nós ficamos assim, né? A gente às vezes espera uma palavra de validação de alguém para se sentir bem. Quantas vezes nós procuramos um feedback positivo para poder validar a nossa identidade? Mas se eu não estou diante do sacerdócio, se eu não estou diante do Senhor, eu nunca vou receber a identidade correta. Eu vou sempre depender de pessoas. Isso gera dependência emocional de pessoas. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, Tiago nos ensina sobre isso e ele fala, não seja somente ouvinte, porque sendo ouvinte você pode enganar a si mesmo, porque a gente entra em concordância, né, irmão? Né, irmãos? Amém? Aí você está entrando em concordância agora, amém? Você está concordando. E às vezes você vai sair daqui e fala assim, glória a Deus, fui no culto hoje, aleluia, louvei ao Senhor, ouvi a palavra. Mas aí amanhã
nada que foi falado está em prática, nada que foi falado está se vivendo. Por quê? Porque acabou o culto. Irmãos, o culto não acaba quando a gente fala, Deus abençoe. O culto não acaba quando acaba o culto aqui na igreja. O culto, na verdade, ele nunca acaba, ele é continuamente. A Bíblia diz que o fogo arde no altar e não se apagará. Nós é que desligamos do culto. Vamos para a igreja, acorda, hoje tem culto, glória a Deus, hoje vamos ficar firmes, não vou pecar não, hoje vou para o culto. Aí você vem para o culto e sai do culto, glória a Deus. Aí na segunda-feira você agora liga a mentalidade do trabalho, agora eu vou para o trabalho. Não, o culto não acabou não. O culto continua. E nós temos essa ideia de desligar do culto, ligar no culto, né? Hoje tem culto, tem que estar vigiando, hoje eu vou para a igreja. E a gente começa aquela mentalidade, mas irmãos, é todos os dias, é diante do Senhor. Ele denuncia um problema espiritual profundo, que é o autoengano religioso. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Se nós somente ouvirmos a palavra, nós não vamos conseguir alcançar a eficácia dela. Quando nós praticamos, então ela tem o poder de discernir os pensamentos e a intenção do coração. Porque nós podemos entrar num autoengano religioso, achar que eu estou agradando a Deus, que eu sou crente, que a minha fé é genuína, e na verdade eu posso estar vivendo uma religião. Um autoengano religioso. O pior de tudo é o engano que aquele que a pessoa acredita que está bem espiritualmente, quando na realidade não está. Olha o que Mateus 7:24 diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. O perigo do autoengano é que a gente acha que a casa está sobre a rocha, até o momento que vem a tempestade. E quando vem a tempestade, os alicerces dela se abalam. Por quê? Porque não foi fundamentada sobre a rocha. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui. Você está sempre construindo. Para construir na rocha tem que ser intencional. Porque se você falar, eu não estou construindo na rocha, mas eu também não estou construindo em lugar nenhum. Não, todos os dias nós estamos construindo algo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu tenho que ser intencional para construir na rocha. É por isso que nós adotamos o método discipulado. Os cursos da família. Pais para toda a vida, homem ao máximo, mulher única, casados para sempre. E você pode fazer ele várias vezes, tá? Não precisa fazer uma vez só não. Você pode fazer 2, 3, 4, 5, quantas vezes você quiser. E por que nós temos essa metodologia? Para que nós possamos ouvir as palavras, praticar as palavras, considerar a realidade delas, para que nós não venhamos nos enganar achando que nós estamos bem, quando na verdade precisamos de ajustes. Precisamos de correções. Então Tiago afirma que alguém pode ouvir a palavra constantemente e ainda assim viver espiritualmente enganado. John Stott, ele fala, o conhecimento da verdade traz responsabilidade. Se ouvimos a palavra e não obedecemos, aumentamos nossa culpa diante de Deus. Quando você ouve a verdade e você não obedece a verdade, a sua culpa aumenta. Porque a partir do momento que nós ouvimos algo que vem da parte de Deus e nós não acatamos, não praticamos, maior condenação há sobre nós. Enquanto somos inocentes, ignorantes de uma verdade, não há peso de condenação dessa verdade. Mas a partir do momento que nós ouvimos a verdade, então há maior julgamento sobre nós. O pastor Paul Washer, uma vez ele foi pregar numa faculdade, ele disse, eu venho diante de vocês como um homem moribundo, um homem que está a cada dia indo à morte. Com muito temor e tremor, eu venho te falar de um evangelho verdadeiro e de uma verdade que vai te confrontar. Mas o meu maior medo, o que me tirou a noite de sono, ontem à noite, foi saber que após que você ouvir esse sermão, você assumirá um ato de responsabilidade. E a sua vida e o seu destino eterno agora está em tuas mãos. E ele fala, daqui a 100 anos, muitos de vocês estarão no inferno. É difícil falar isso. É difícil ouvir isso. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estamos vivos. E aonde nós estaremos?
que nós queremos? É viver essa palavra e sermos responsáveis com o nosso destino eterno? Ou queremos viver uma alegoria gospel? Ou queremos viver um misticismo gospel? Ou queremos viver uma vida de auto-engano religioso? Uma vida de que está tudo bem porque eu leio a Bíblia, porque eu faço a minha oração, porque eu vou à casa de Deus. Ele usa a ilustração do espelho. A palavra de Deus funciona como um espelho espiritual, que revela quem realmente somos diante de Deus. Quando alguém lê as Escrituras, a própria Escritura, ela expõe pecados escondidos, intenções do coração e áreas que precisam de arrependimento. Irmãos, quando você quer esconder algo, por que você esconde algo? Para ninguém achar, glória a Deus, não é verdade? Então, a palavra de Deus, ela acha aquilo que nós já escondemos. Porque às vezes eu não quero achar. Porque eu vou precisar de abrir feridas, abrir cicatrizes, abrir sentimentos. Eu vou precisar de trabalhar intencionalmente em resoluções de coisas que eu já escondi. A palavra de Deus, quando lida, ela revela a intenção do coração. Ela vai apontar que o nosso coração está errado. A palavra de Deus, ela vai trazer arrependimento a áreas que precisam de arrependimento. E o auto-engano, muitas vezes, faz nos achar que nós já somos bons, moralmente bons o suficiente, que nós não precisamos mais de nenhum arrependimento. Sim, irmão Jimmy? É porque eu estou pensando que ainda no início ainda, aí eu estou com medo de o senhor não voltar Ok. nessa parte, então eu queria falar, essa aula está me dando Essa aula tá me trazendo um entendimento de que praticamente a minha vida inteira eu tive o pensamento errado, porque a gente vem para a igreja, no meu caso, né, e a gente espera ouvir uma palavra, um louvor bom, e a gente bota a expectativa no ser humano. E assim também é nos nossos líderes e também nas pessoas, né? Porque a gente pensa assim, não, essa pessoa é o meu líder, ela vai fazer isso, ou essa pessoa é meu pastor, minha pastora. Só que a gente esquece que essas pessoas são seres humanos, eles são falhas. Então eu estou pensando aqui, tipo assim, que eu sempre vivi errado porque eu estava colocando minha expectativa na pessoa. Tipo assim, não, o pastor é assim e tal, então ele não vai falhar, só que eu esqueço que o senhor é ser humano, ou que a pastora é ser humano. E assim, para qualquer liderança que eu quero dizer. E esse estudo está sendo bem edificante na minha vida, porque me trouxe esse entendimento de que eu tenho que vir para a igreja não botando a minha esperança de que vai ter um louvor bom, de que vai ter uma palavra boa, mas que a presença de Deus vai estar aqui nesse lugar e que eu vim para buscar Ele. Glória a Deus. Amém. Irmãos, o que faz um louvor bom? Pergunta. Fora a técnica, palavra. Muito bem, o que mais? O que faz um louvor bom? A entrega do coração. A entrega do coração. Deus não aceita técnica, Deus não aceita movimentos, Deus não aceita gritos, Deus não aceita derramar de sangue. Deus aceita, sabe o quê? O coração. Agora, pergunta: se o meu coração não adora em casa, ele não adora aqui. Por isso que nós transferimos a nossa responsabilidade para o altar. Porque agora o altar é responsável de descer algo do céu para queimar o meu pavio que se apagou. O pastor, ele tem que se esgoelar e ter uma unção robótica, pirotécnica, pentecostal, para fazer você sentir um arrepio. Irmãos, se você abrir esse texto em casa e não se arrepiar, o homem não vai te arrepiar.
Se o que eu vivo em casa é incoerente com o que eu quero viver aqui, a responsabilidade é minha. Glória a Deus que o Jimmy colocou isso, porque isso acontece muito com as pessoas, que elas criam expectativa. Quem vai pregar hoje? Quem prega é a mesma pessoa, é o Espírito Santo que prega. Ele usa os vasos diferentes, uns mais cheinhos, uns mais baixinhos, uns mais careca. Estava no retiro com o presbítero Clebinho. E a gente acordou, foi escovar o dente para ir para a primeira parte da conferência, o café da manhã. Eu olhei para ele, estava no espelho penteando o cabelo. E ainda partia no meio, um para um lado e um para o outro. Eu falei, fala sério, presbítero. Está profetizando? Então, nós temos que entender o seguinte. O culto, quem faz sou eu. Quando você entrar na igreja e você sair daqui e falar assim, o culto estava frio hoje, não foi o culto que estava frio, você que está frio. O coração não está aceitável. O coração está com problema. Às vezes é um estresse, às vezes é um peso, às vezes é algo emocional, às vezes é uma situação de relacionamento, não importa o que seja. Mas às vezes o nosso coração, ele está desalinhado. Nós ouvimos o testemunho do irmão Léo aqui domingo. Ele estava passando uma prova pessoal dentro da sua casa, nós acompanhamos, oramos, estamos ali junto com ele. Ele falou assim, pastor, eu vou sair das redes, eu preciso de dar um break. Eu falei, amigo, não faz isso. Não é solução isso. Não é solução a gente parar de servir para poder a gente fazer. Porque nós temos que entender que, independente disso, Deus está no controle, no comando, Ele vai cuidar de todas as coisas. E aqui no domingo, ele recebeu uma cura do Senhor. Ele recebeu um realinhamento do Senhor. E ele me chamou aqui e falou, pastor, eu posso dar um testemunho para a igreja? E aí eu falei com ele o que era. Ele falou, eu falei, pode ir lá, vai lá dar um testemunho. Ele falou assim, irmãos, eu quis desistir, eu quis parar, eu quis tudo. Mas não é a solução. Deus falou comigo, eu preciso estar aqui. O que aconteceu? Por causa de uma prova na vida dele, por causa de uma situação que ele estava vivendo dentro de casa, no trabalho, pessoalmente, aquilo fez com que ele quisesse largar as suas ferramentas, que ele usa, que Deus deu a ele, para que ele pudesse servir os santos. Imagina se Paulo não escrevesse Filipenses, porque estava na cadeia. Imagine se Paulo não escrevesse a carta de Éfeso, porque ele naufragou semana passada. Imagine se Paulo não escrevesse 1 Coríntios, porque ele foi apedrejado naquela cidade. Imagine se nós, toda a situação difícil que vivêssemos, nós quiséssemos parar de fazer algo para Deus, irmãos. E se você precisa de ajuda, a igreja vai te ajudar, os pastores vão acompanhar você, nós vamos caminhar junto com você. Enquanto você está passando essa prova, nós vamos estar caminhando lado com você. E vai chegar uma hora que Deus vai te dar vitória. Vitória, pode falar. Terminou no seu nome, olha que profético isso, hein? Eu achei lindo. Só uma pergunta, pastor, que a gente está falando de Tiago, né? E que há toda essa exortação dele para igreja que já conhecia. E eu tenho uma pergunta para o senhor, já que a gente está falando de DNA da igreja, e é um DNA que a gente vê baseado na aula passada, que foi se corrompendo durante os anos. E se, né, aqui que ele vai falando, Tiago até menciona sobre as obras. Eu queria saber se o senhor tem uma resposta para isso. Se o senhor acha que hoje, quando o senhor fala, né, que a gente escuta muito, a gente tem muito conhecimento, se hoje a igreja, na verdade, ela tem essa ruptura, né, do DNA, porque há uma ganância vocacional. Então, hoje em dia, não há um entendimento da primícia de eu sou filho, porque Adão foi criado primeiro para ser filho, então lá no Éden não existia
pastor, missionário, isso para aquilo, então ele foi criado apenas para ser filho de Deus. Então, após o pecado, né? E aí que surgiu a igreja e começou a existir os ministérios e tal. Então, se há, tipo assim, quando Tiago fala sobre pessoas que sabiam da verdade, sobre pessoas que estavam ainda na igreja, porém se corrompendo, e quando ele cita as obras, né, e fala sobre as obras de uma maneira que a gente tem que haver, na verdade, uma fé e ser de coração, se na verdade há isso, essa ganância vocacional de eu estou na igreja porque eu preciso trilhar um ministério, não, eu estou na igreja porque há uma identidade como filho de Deus. Eu creio que, baseado no que Tiago escreveu naquela época, a situação, a dificuldade deles era por causa da religião. Naquela época, era muito comum os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Então, eles estavam realmente inseridos numa cultura altamente religiosa, altamente cheia de deuses, cheia de ídolos. Então, era muito comum naquela época eles praticarem com muita rigidez, com muita seriedade, a religião, as práticas religiosas. Então, ele traz uma correção de que, porque eu ouço e eu pratico algumas coisas, não significa que a minha identidade está ajustada. Eu creio que hoje nós saímos dessa realidade para uma outra realidade, uma ignorância, assim, dessa identidade, mas eu creio que hoje nós nos tornamos muito cabeção. Nós estamos num mundo de muita informação e pouca formação, e aí que entra a imaturidade. Nós estamos em uma época onde nós poderíamos ser muito maduros por causa da avalanche de acesso a conhecimento que nós temos, mas nós não praticamos isso. Então, eu creio que sim, naquela época a aplicação seria mais no contexto religião, mas hoje ainda tem essa vocação de que nós servimos a Deus e achamos que isso é estar com Deus, é se relacionar com Deus. Qual é a diferença do ativismo para o relacionamento? Ativismo é você fazer algo para Deus sem se relacionar com Deus. Isso é ativismo. Então, Deus não quer que nós simplesmente façamos algo para Ele. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Essa é a vontade de Deus. Para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para que a gente pudesse profetizar? Para que a gente pudesse abrir igreja? Para que a gente pudesse evangelizar? Para que a gente pudesse manifestar dons espirituais? Não, Jesus morreu no Calvário para que nós voltássemos ao braço dos Pai. Nós fossemos restaurados por isso. Boa pergunta, Vic. Deus abençoe. Então, quando nós lemos as Escrituras, ela expõe pecados escondidos, intenções do coração, áreas que precisamos de arrependimento. O problema não está em olhar para o espelho, mas ignorar o que o espelho revela. E aqui que está o grande perigo. Tiago afirma que muitos cristãos fazem exatamente isso. Eles ouvem a palavra, concordam com a palavra, mas não se submetem à palavra. Eu duvido que você acorda de manhã, olha no espelho, vê uma remela no seu olho e não limpa ela. Eu duvido que você olha no espelho depois do almoço e vê uma casca de feijão no seu dente e não tira ele de lá. Eu duvido que você acorda de manhã, o seu cabelo que é tão lindo, tão maravilhoso, tão bonito, tão liso, acorda de manhã parecendo uma vassoura espantalho e você não penteia o seu cabelo. Sabe, irmãos, a grande realidade do espelho é que o espelho não aumenta, não distorce, ele só revela o que está presente. E a nossa ausência de contato e de leitura bíblica faz com que nós vivamos uma vida defeituosa diante da sociedade. Por quê? Porque nós não estamos colocando o espelho diante de nós. É o espelho que fala se a gravata combina com a blusa, com o terno, com o tênis, com o relógio, com o brinco, com o cinto. Não é verdade? É o espelho. Muitos de vocês têm espelho no quarto e tem um espelho antes de sair de casa. Tivemos uma petição aqui na igreja, quando a gente chegou aqui, o banheiro das mulheres não tinha espelhos. As irmãs ficaram desesperadas. Eu falei, que vaidade é essa, gente? Você não já se arrumou em casa? Não, mas Deus recebe choro. A Bíblia diz que Deus pega todas as lágrimas. Quanto mais lágrimas você chorar, melhor. Irmãos, é um negócio. As irmãs esticaram petição, pediram que o contrato fosse lá, ficaram no meu pé. Pastor, queremos. Irmão, no meio dos homens não tem espelho até hoje. Eu ainda ofereci para dar o espelho, o senhor nem quis. Eu falei, será o que está acontecendo, gente? Né? Eu entendi o que está acontecendo. As irmãs,
elas não querem que demonstre nenhuma imperfeição. Amém. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós temos a mesma prática. É ela que vai nos mostrar se há em nós imperfeição. É por isso que nós precisamos ter acesso, contato, leitura, estudo da palavra. Eu louvo a Deus pela sua vida. Olha para o irmão do céu e diga assim: que bom que você veio hoje. Agora fala assim, ó, tem uma casca de feijão no seu dente. No versículo 26, ao seguir, Tiago ele vai dizer assim: a religião verdadeira e a religião vazia. Não é somente ouvir que edifica a vida espiritual, mas é o obedecer. Tiago agora confronta a realidade de uma falsa espiritualidade baseada em aparência religiosa. Olha o que ele afirma: se alguém supõe, você está comigo aí no versículo 26? Se alguém supõe, isso aqui é o quê? Uma suposição. Quem que falou isso? Foi Deus que falou? Não, sou eu que estou falando. Se alguém supõe ser religioso, a sua religião é vã. Mateus 15, verso 8, Jesus disse assim: este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Mateus 12, 34 diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. A palavra religioso aqui refere-se a práticas externas da fé, ou seja, eles iam ao culto, eles tinham rituais, eles tinham evidências espirituais. Eles iam ao culto, faziam um ritual, tinham uma ceia, louvavam, ouviam a palavra, porque eles supunham-se que eram religiosos. Eles se achavam religiosos. Então não é o que eu suponho, não é o que eu acho, é o que a palavra diz e se ela está alinhada com o meu caminhar, com a minha forma de vida. Tiago está dizendo algo exatamente sério, extremamente sério. É possível parecer espiritual sem ser transformado. É possível parecer espiritual sem ser transformado. Por quê? Porque nós sabemos muito bem copiar comportamentos. Saul nunca teve coração em Deus. Copiava, fazia, tinha os ritos. Até tentou oferecer um sacrifício porque sabia como fazer. Muito perigoso isso, né? Então aqui Tiago agora apresenta 3 evidências da religião verdadeira. A primeira delas é: domina a língua. Eita glória. Por que domina a língua? Porque a boca fala o que está cheio o coração. A língua revela aquilo que está no coração. Uma pessoa pode participar dos cultos, orar publicamente e até ensinar, mas suas palavras são marcadas por críticas, calúnias, iras e divisão. Romanos 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. W. Tozer ele fala que a religião que não transforma o caráter não pode ser considerada verdadeira espiritualmente. Se eu suponho que eu sou religioso, mas o meu caráter não está sendo transformado, então a minha religião não é verdadeira. A evidência da fé, a evidência da religião pura é a transformação de caráter. E uma das evidências é aquele que domina a tal da língua. Críticas, calúnias, iras, divisões são espiritualidade incoerentes. Como é que nós podemos falar que nós amamos a Deus e amaldiçoamos o nosso irmão com a própria língua? Ser espiritual precisa ser dominante da língua. Ele fala sobre a misericórdia prática. Tiago menciona que o cuidado com os órfãos e as viúvas, a verdadeira fé se manifesta em compaixão prática. Você tem praticado compaixão? Você tem praticado misericórdia com o próximo? Você tem praticado amor para com o próximo? Ele afirma que a fé sem obras é morta. No versículo 14 ao 18 do capítulo 2, Tiago agora ele traz uma declaração mais forte ainda. A fé, se não tiver obras, ela está morta. Ele não está negando a salvação pela graça, está denunciando uma fé que existe apenas no discurso, só de ouvir falar.
Corremos o risco de ser assim. Mateus 7,16, Jesus disse que nós conheceremos os frutos, a árvore pelos seus frutos. Ou seja, as obras declaram a raiz do nosso coração. Ele está denunciando uma fé que existe no discurso, então ele pergunta: que proveito há se alguém disser que tem fé? Note que ele enfatiza a palavra dizer. A fé meramente declarada não tem valor espiritual. As obras não produzem salvação, mas revelam a realidade da fé. A fé verdadeira transforma prioridades, atitudes e comportamentos. Prioridades, atitudes e comportamento. Onde está a tua prioridade? Quais são os tipos de atitude que você tem demonstrado diante dos homens? E qual é o comportamento que você tem diante da comunidade, da sociedade, da sua família? Ele fala sobre o poder da língua. Tiago declara uma das declarações intensas. Ele afirma que todos tropeçam no falar. Provérbio 18, 21 diz: a morte e vida estão no poder da língua. Com a mesma língua nós declaramos vida e declaramos morte. Mateus 7,17, toda árvore boa produz bons frutos. Aquele que domina sua língua, diz Tiago, demonstra maturidade espiritual. Tiago usa agora 3 imagens fortes. Ele fala do freio do cavalo, do leme do navio e do fogo que incidia uma floresta e da fonte que joga água doce e amarga. A língua é pequena, mas tem enorme poder. Palavras podem edificar ou palavras podem destruir. Charles Spurgeon diz que a língua é um instrumento que revela a condição do coração. A língua é um membro bem pequeno, mas é um membro muito difícil de ser dominado. Pastor, eu fiz aquela tese que o senhor me ajudou aquela vez, que eu estava indeciso do livro, eu peguei o Tiago, porque o Tiago, eu achei muito interessante, porque ele é um livro que nos exorta acerca da vida espiritual, da religiosidade, e eu destaquei a parte da língua, né? O professor até achou interessante. Nossa, muita gente destacou da fé né? A fé sem obras é morta, da vida religiosa, e eu coloquei que, eu tinha até notado, que a língua é um dos membros mais perigosos e, ao mesmo tempo, mais poderoso do homem, porque ela tem poder para abençoar e amaldiçoar. Aí, no dia, eu destaquei também acerca de 1 Pedro 3,10, quando o apóstolo Paulo nos fala sobre porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do seu mal, e os seus lábios não falem engano. Aí eu destaquei sobre o livro de Tiago, né? Aí o professor achou interessante que eu foquei na língua, enquanto os meus outros amigos focaram mais sobre as obras, porque verdadeiramente a língua ela tem o poder para abençoar e amaldiçoar. E é muito perigoso, né, irmãos? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela se manifesta de várias formas. E a língua, a boca, ela fala o que está dentro do coração. Então, aquilo que está sempre, constantemente, saindo pelos nossos lábios, revela o estado do nosso coração. A Bíblia diz que do bom coração o homem tira o bom tesouro, mas o homem do mau coração tira o seu mau tesouro. Temos que tomar cuidado para que a gente não seja um instrumento que causa destruição, que causa divisão, que causa enfraquecimento, que causa esfriamento, que causa separação. Porque às vezes a língua ela é sutil, ela trabalha de formas bem escondidas, bem sutis, e ela vai semeando, ela vai falando, ela vai trazendo alguns princípios que acabam tirando algum valor e alguma credibilidade espiritual. E às vezes nós ouvimos algo que vai entrar como flecha no nosso coração. Às vezes você está a ponto de fazer um investimento, você está a ponto de entrar no negócio, e você vai conversar com alguém e aquela pessoa solta uma palavra que tira toda a sua fé, acaba com os seus sonhos. Não acredita, não tenha fé para entender. Às vezes você fala com uma pessoa que você está desanimado, sem fé, e a pessoa ela solta uma palavra de vitória na sua vida, que você pega aquilo e fala assim, é isso mesmo, vai dar certo. Porque a palavra tem o poder de dar vida ou morte. Com a palavra a gente pode falar bem de alguém, mas com a mesma palavra a gente pode falar mal de alguém. Nós podemos destruir a reputação,
o caráter, colocar em dúvida a honestidade, a lealdade, a sinceridade de uma outra pessoa. Vai me dizer que você nunca conheceu alguém que alguém falou mal dele e você conheceu ele já com o pé atrás. Eu não sei você, mas isso acontece, né? Você vai conhecer alguém e alguém fala algo dessa pessoa, fala algo bom dessa pessoa, aquela recomendação, né? Você liga para alguém, essa pessoa aqui é bênção, olha, pode contratar. Ó, aleluia. Não vou entrar nessa questão aí não, Vicky, tá? Vou te perdoar nessa área. Então você tem aquela palavra de referência, aquela palavra boa, aquela palavra de incentivo, mas também a gente já ouviu coisas negativas. Interessante que um dia um irmão aqui da nossa igreja, ele chegou para mim e falou que a filha dele estava fazendo balé, e ele chegou lá no balé e aí começou a participar do balé com as meninas, com as filhas e outras mães, e aquilo tudo acontecendo. E aí um dia ele foi evangelizar uma tal pessoa e falou assim: irmã, vamos lá nessa igreja, eu sou crente, sou evangélico, vamos lá fazer uma visita no culto. Aí eu falei assim: que igreja você é? Eu falei assim: eu sou da New England Church. Ela: o pastor Rafael? Eu falei assim: pastor, eu não gosto de lá não. Aí ele falou assim: nossa, irmã, ficou até assustado assim, sério? Mas você conhece o pastor Rafael? Nunca conheci. Não, mas você já foi na igreja? Nunca fui na igreja, não sei nem onde é que é a igreja. Mas você não gosto dele. Por que será, gente? Por que será? Porque alguém usou a língua para difamar, para falar. E assim acontece com nós. Deixa eu te dar aqui, para a gente ir para o último tópico, uma palavra-chave, tá? Para os crentes fofos. Fofoqueiro, crente fofoqueiro, crente fofo, tá? Aquele que fala de alguém para você, nas costas de alguém, fala de você nas suas costas. É uma grande verdade. Então, cuidado com os amigos que trazem relatos que às vezes você não sabe se é verídico, não tem fatos, não tem provas. Não edifica, porque não vai trazer edificação da fé, pode trazer dúvida sobre o caráter de alguém, e que não convém. Acho que é Freud, já vi que está aí. Já vi que está aí. É Freud, é Sócrates, né, Vicky, que falou das 3 peneiras? Sócrates, ele tem uma tese, ele fala assim: 3 peneiras para você ouvir algo de alguém. Primeira coisa que você faz, primeira peneira é o quê? Veracidade. É verdade isso? Você chega para mim e fala assim: pastor, tem um negócio para te falar, da pastora Fábio. Mas é verdade isso? Você viu ou você ouviu? Eu fiquei sabendo. Então, para aqui. Outra coisa, vai edificar? Vai edificar a minha vida? Porque falar mal de alguém não edifica. Se não vai edificar, para por aqui. E a terceira coisa é o quê? Isso traz glória, traz louvor? Isso é agradável? Não? Então não. Aí eu falei com ela, acho que Sócrates estava lendo Filipenses 4:8 quando ele escreveu isso. Porque ele tem uma regra daquilo que deve ocupar nossos pensamentos. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se nisso algum louvor, nisso pensai. Então passe tudo que você ouve ou que alguém traz para você nessa regra, para que você possa saber como reagir e como agir. E outra coisa, gente, quando você ouvir alguma coisa, procura a pessoa. É só isso. É só isso que a Bíblia recomenda você fazer. Procura a pessoa. Quantas vezes nós já sentamos com pessoas que estavam tão duvidosas acerca de tudo que está acontecendo na igreja? E aí nós sentamos numa conversa de 10, 20 minutos. Nossa, é assim? Uau! Eu ouvi tanta coisa. Porque, vou te falar uma coisa, irmãos. A língua do povo fala, viu? Meu Deus do céu. E ele fala, para terminar aqui, a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos. Tiago termina mostrando que o comportamento humano é governado por 2 tipos de sabedoria. Sabedoria terrena, ela é marcada por inveja, ambição egoísta, rivalidade,
terrena, natural e demoníaca. A sabedoria do homem, a sabedoria terrena, às vezes nós temos aquela ideia genial, sabe, aquele planejamento genial. Muitas vezes, se ela não vier de Deus, ela se torna algo condenável e ela pode nos levar a caminhos de morte. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem serem bons, mas no final leva para a morte. Então Tiago fala, tomem cuidado com a sabedoria cuja qual vocês estão vivendo, porque a sabedoria do homem, ela é marcada pelo seu próprio coração. Muitas vezes nossas decisões sábias são baseadas por invejas. Nossas decisões sábias é por uma ambição egoísta, às vezes por rivalidade, às vezes nós usamos de forma terrena, daquilo que é natural, porque ele afirma que a sabedoria é demoníaca. A sabedoria humana é demoníaca, porque ela parte da carne, da sua natureza pecaminosa, daquilo que afronta, confronta e se distancia de Deus. João Calvino escreve que a verdadeira sabedoria não consiste em conhecer muito, mas em viver de acordo com a vontade de Deus. E aqui está aquilo que eu vi que falou mais atrás, né? Não é sobre muito conhecer, é sobre obedecer à vontade de Deus, gente. O evangelho é muito simples, somos nós que complicamos as coisas. Eu me lembro um dia que a gente estava aqui na igreja, logo quando a gente passou para o lado de cá, e aí o telão não estava funcionando, a gente pintou a plataforma de preto e mexeu nos fios, a luz não acendia, o computador não funcionava, e eu comecei a ficar aflito, o culto vai começar, nada está funcionando, e de repente eu estava aqui de joelho, e o Espírito Santo falou comigo assim, eu não preciso dessas coisas. Essas coisas aqui é a gente que inventou, a gente que arruma os nossos próprios problemas. O evangelho é simples, gente. O que é evangelho? Relacionamento com Deus, vida de amor ao próximo, vida de obediência, vida de santidade, vida de oração, comunhão, partindo o pão. É muito simples e nós vamos complicando, vamos fazendo coisas maravilhosas. Imagina no céu, aquele homem da cruz, o que se arrependeu, que estava do lado de Jesus. Imagina ele batendo nos portões celestiais e o anjo chegar e fala assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu quero entrar. Aí ele falou assim, mas como assim você quer entrar? Você conhece a doutrina da salvação? Aí ele falou assim, eu não conheço essa doutrina. Mas espera aí, e a doutrina da justificação? Você conhece isso? Ele falou assim, não, nunca ouvi esse negócio, não, mas eu quero entrar. Não, espera aí, deixa eu chamar um anjo supervisor, e chama um anjo maior lá. Aí vem um supervisor e fala assim, espera aí, você já foi batizado nas águas? E o rapaz da cruz, não conheço nada disso. Aí ele fala assim, qual é o mérito que você diz que você pode entrar aqui? Aí ele fala assim, o homem lá da cruz disse que eu podia estar com ele aqui hoje. O evangelho é isso, gente. É o homem lá da cruz, é Cristo. Ele é o início, ele é o fim, ele é o tudo. Quando nós estamos distantes, desorganizados, confusos, quando nós estamos emocionalmente sobrecarregados, vamos buscar o homem lá da cruz, vamos para o Calvário, vamos buscar o Senhor, porque ali nós temos vida, ali nós temos ajustes, renovo, alegria, paz. É simples, irmãos, é Cristo. A gente quer comprar um livro, quer fazer um curso, quer saber 3 passos para isso, 4 passos para aquilo, 10 steps para uma vitória. Irmãos, é o homem lá da cruz. É Cristo. É nele, por ele, para ele são todas as coisas. A sabedoria que vem de Deus é pura, ela traz paz, ela é tratável, cheia de misericórdia, ela dá bons frutos. Quer saber se a sua sabedoria foi de Deus? Observe o que ela produziu. Trouxe paz, trouxe pureza, tem misericórdia. Tiago termina dizendo que a fé cristã não é apenas uma crença intelectual, mas a fé cristã, ela se manifesta através da obediência à palavra, misericórdia prática, domínio da língua, caráter transformado e sabedoria divina. Agora vamos voltar aqui no DNA da igreja. Então eu quero que você analise hoje a sua vida e analise a sua igreja como um todo, a New England Church, para ver se nós estamos obedecendo a palavra, se estamos praticando a misericórdia, se estamos dominando a língua e o nosso caráter está sendo transformado através da sabedoria divina. A fé verdadeira sempre produz transformação. Com o decorrer dos anos, o DNA foi distorcido,
A identidade, a imagem original se perdeu de geração em geração. Mas glória a Deus que nós estamos aqui para poder voltar a essa essência, voltar ao começo, voltar às Escrituras e ajustar o nosso ponteiro, entendendo que nós precisamos viver esses princípios. A evidência mais clara de uma fé verdadeira é uma vida transformada. A pergunta que eu deixo para você é: a nossa fé está sendo apenas declarada ou está sendo demonstrada pela forma cuja qual nós vivemos? Vamos ficar em pé e vamos orar nessa noite. Pai, te agradecemos pelo ensino, pela palavra, pelos princípios. Te louvamos porque o Senhor deixou escrito para nós não somente a evidência, mas a transparência, a clareza, o reflexo, Senhor, daquilo que o Senhor espera, daquilo que o Senhor exige, daquilo que o Senhor ordenou para que nós viéssemos viver. Pedimos que o Senhor possa nos ajustar, nos alinhar, que o Senhor possa nos ensinar, nos encorajar, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito, porque somente através do domínio do Espírito Santo é que nós conseguimos viver a excelência dessa fé, a excelência dessa religião, a excelência desta vida. Pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui presente, representada, aqueles que estão online conosco, que a Tua graça os alcance e os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.